Oh, que sono que eu tô hoje. Quantas vezes você já não acordou falando isso? Ai, que noite ruim, que sono que eu tô, cansado. Como é que eu já acordo cansado desse jeito? Então, nessa live nós vamos falar sobre isso. Higiene do sono. Como você pode melhorar a saúde do seu sono para também melhorar a sua saúde como um todo, a sua saúde geral, porque hoje sono está intimamente relacionado à nossa saúde também. Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a controlar a sua glicose com qualidade de vida e saúde. Então, o tema da nossa live hoje é a importância do sono no controle da glicose. Uai, mas doutora, tem a ver o sono com a glicose? Tudo a ver. Por quê? Porque o sono, a higiene do sono, hoje é um dos pilares importantes dentro da nossa qualidade de vida, tá? É um pilar fundamental, né? Porque a gente, quando dorme mal, a gente já acorda cansado. A gente já não acorda com nível de paciência, vamos colocar assim, muito elevado, né? A gente também já desenvolve um dos pilares importantes na questão do descompensação do diabetes, que é o aumento da resistência insulínica. O que é isso? É a insulina ter dificuldade de agir dentro do organismo. Você, que muitas vezes é diabético tipo 2, que é aquele tipo de diabetes, que ainda produz a insulina, mas ela não está conseguindo agir. E uma das causas dela não conseguir agir é o fato, muitas vezes, de você dormir mal à noite. Porque o dormir mal também prejudica a função da insulina, tá? Então, é muito importante valorizar o sono, né? As pessoas que têm noites mal dormidas, elas também procuram alimentos mais calóricos no dia seguinte. Então, em média, come-se em torno de 300 a 400 calorias a mais do que deveria comer quando você tem uma noite mal dormida, tá? Então, isso favorece também o ganho de peso, que favorece a resistência insulínica, que favorece ou o aparecimento ou a descompensação do diabetes. Então veja que o fato de não dormir à noite influencia demais no nosso metabolismo da glicose, no nosso ganho de peso e na nossa vida como um todo. É como se fosse uma bola de neve, que a gente vai, às vezes dorme mal um dia, aí ok, tudo bom, aí vai dorme mal uma semana, aí de repente tá dormindo mal o ano inteiro, e aí a saúde uma hora, fecha a conta da maneira não adequada. Então, assim, é fundamental a gente valorizar essa higiene do sono para que a gente consiga equilibrar melhor esses pilares de um bom funcionamento do organismo. Eu vou contar para vocês que eu desde criança, sempre ouvi falar que eu nunca dormi bem. Nunca dormi bem, sempre fui uma bebê que deu trabalho para dormir. Meu pai, né, que tinha mais tempo, mais disposição também, ele às vezes me embalava, coitada, até 2, 3 horas da manhã, né? E no outro dia tinha que estar no quartel, que nessa época ele servia o exército, tinha que estar no quartel 6, 7 horas, então prejudicava o sono, o meu sono e o sono dele também. Então eu tinha essa dificuldade. Opa, deu uma travadinha aqui, voltou. Eu nunca me lembro de ter acordado 6, 7 horas, assim, de boa, rindo, feliz. Eu não era das mal-humoradas, não, porque eu nunca fui uma pessoa muito mal-humorada. Mas eu também não era das pessoas que também acordava com aquela disposição toda, né? E eu sempre fiz as minhas atividades estudantis pela manhã. Sempre acordei cedo e sempre tive que estudar de manhã, tá?
E eu me considerava a produtiva à noite. Então, sempre nos meus estudos, né, me lembro muito bem na época de vestibular, que eu estudava até muito tarde. E aí, no outro dia eu acordava cedo para ir para a escola, para ir para o cursinho, para a escola. Dia de sábado eu também acordava cedo, mas às vezes eu preferia o quê? Estudar até onde desse o sono, até onde eu aguentasse, em torno de 3, 4 horas, às vezes da manhã, e no outro dia eu ia dormir até meio-dia. Já acordava só para almoçar, né? Então veja que desajuste que eu fiz no meu sono, e assim eu fui vivendo quase 30 e... Hoje vou fazer quase, tô perto de 38, quase 37 anos da minha vida. Quando nesse período de pandemia também eu aproveitei para melhorar essa higiene do sono, que são essas técnicas, essas dicas que a gente vai dar para você hoje aqui nessa live, para que você consiga sim ter noites, tanto iniciar uma noite de sono mais tranquila, de forma mais fácil, quanto manter a qualidade desse sono também. Então, eu também li um livro chamado O Milagre da Manhã, e esse livro, ele me ajudou a ter uma rotina de início, acordar um pouco mais cedo, né? Que já dizia a nossa tataravó, gente que acorda cedo, dorme cedo. Gente que acorda tarde, dorme tarde. Então, isso é quase que uma regra que a gente também precisa prestar atenção, tá? E a gente vai já falar sobre isso. Do acordar. A hora que você acorda também influencia na hora que você vai dormir. Então, eu passei a acordar meia hora, uma hora mais cedo, até um pouco antes das minhas crianças, para eu ter um tempo a mais para mim também, para fazer as coisas que eu gosto. E introduzir uma rotina na minha manhã de oração com gratidão, um pouquinho de meditação, que eu sou muito iniciante, faço ali um minuto, às vezes 5, dependendo do dia. Faço exercício já para ativar o corpo, em torno de 20 minutos, tá? E depois leio um bom livro, e aí quando meus filhos acordam, eu vou tomar café com eles. Então veja que essa rotina de eu acordar mais cedo, introduzir essa meia hora, uma hora minha, no início da manhã, simplesmente depois de 37 anos, olha só o que eu tô falando, depois de 37 anos, me ajudou a dormir muito melhor à noite, mas muito melhor. Hoje dá 9h30, eu já tô assim, ó, caindo pelas tabelas, 9h30, 9h30, e é o horário que a gente tem recolhido aqui, em torno de 9h30, no máximo 10 horas, tá? Isso também refletiu na melhora do sono das minhas crianças, né, que agora eles dormem mais cedo, eles também acordam mais cedo. Engraçado que ontem eu ouvi uma live de uma pessoa do marketing aí famosa, e ela comentando que ela era da mãe dos anos 80, que deixa a criança dela dormir 1 hora, 2 horas da manhã. E aí eu fiquei pensando naquilo, né? Engraçado, que eu também eu sou filha, né, da mãe dos anos 80. Então, eu fiquei pensando nisso, e ao mesmo tempo também penso, engraçado como a gente tende a culpar a mãe, né? A mãe é sempre a culpada, né? Leva até o título, mãe dos anos 80. Então, a mãe é sempre a culpada daquilo que dá certo, do que não dá certo. Muitas vezes a gente tem essa questão, né, voltada para a mulher também. Então, aqui nessa live nós vamos falar sobre isso. Algumas dicas, algumas técnicas, é mais do que dicas, são técnicas da higiene do sono que vão lhe ajudar a você equilibrar as suas noites aí provavelmente mal dormidas, tá? Segundo a Sociedade Brasileira do Sono, 1 a cada 3 brasileiros, olha essa estatística, 1 a cada 3 brasileiros sofrem de insônia. Então, é muita gente que não está dormindo bem à noite, é muita gente que está prejudicando a sua saúde a médio e longo prazo, porque muitas vezes quando você é mais novo na idade, né, ali por volta de adolescência, 20, 30, 40 anos, você vai dando conta de noites ruins,
né? Você às vezes acorda um pouco mais disposto, você vai dando conta, mas depois que a idade, vamos colocar assim, vai avançando, é mais difícil o seu organismo ele se equilibrar nessa dificuldade do sono, tá? Boa noite, boa noite já. Bom dia a todos que estão entrando aí, Beatriz, Irlana, Ana, Williams, bom dia, Karina. Bom dia aí a todos que estão entrando. Hoje nessa live nós estamos falando de sono, como melhorar, como ter noites de sono melhores dormidas, tá? Então a gente vai falar sobre dicas e técnicas de higiene do sono para que facilitem, né, a sua saúde como um todo. Muitas vezes a gente acha que o sono, essa dificuldade de dormir, né, ela está relacionada a fatores externos e nem sempre. Às vezes a gente precisa equilibrar alguns fatores internos também, tá? Que nos prejudicam as noites de sono. A primeira dica, a primeira orientação que você precisa ter para dormir melhor é adotar horários regulares do sono. Por que isso? Porque você dá o sinal para o seu organismo que naquele horário, né, é o horário correto de dormir. Então, assim, existem estudos mostrando que dizem que o último trem do sono, de melhor qualidade do sono, vamos colocar assim, ele passa em torno de 10h30 da noite, tá? Quantos de vocês aí dormem antes de 10h30 da noite, que é quando passa o último trem do sono? Vamos ver aí quem está dormindo antes ou depois de 10h30. Podem falar aí que a gente vai tirando essas dúvidas e vendo aí como é que vocês estão também se comportando. Então, assim, pegar esse último trem do sono, em torno de 10h30 da noite, facilita você ter noites de sono mais bem dormidas também. Ah, doutor, e no fim de semana? Às vezes no fim de semana, né, a gente tem eventos, hoje a gente tá meio parado disso devido à pandemia, né, mas no fim de semana, às vezes a gente tem eventos, né, que a gente vai, festas e tudo, e a gente volta um pouco mais tarde, dorme mais tarde também. E aí, você também não vai ser daqueles que não vai para um evento familiar, um evento social, porque tem que dormir no horário. Não, na vida, como a gente vai sempre comentar aqui com você, isso faz parte dos pilares, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio, porque eventos sociais também fazem parte de uma boa saúde, tá? Então, nesses momentos de fim de semana, de evento, ok, vá, você se permita também participar, né? De coisas sociais que vão lhe trazer outro tipo de saúde. Mas não é porque chegou o fim de semana, dentro de uma rotina, que você durante a semana procura dormir 10, 10h30, 11, que seja, e chega no fim de semana, passa sábado e domingo, você dorme, principalmente sexta, né? Sexta e sábado. A gente dorme mais tarde, porque no outro dia, teoricamente, a pessoa não vai trabalhar. Então, equilibre as suas noites, os seus horários regulares de sono também no fim de semana, tá? Se tiver festa, você vai. Agora, se não tiver, é importante você também dormir no horário mais adequado. Segunda dica que é importante na higiene do sono, tá? Evitar dormir durante o dia. Isso é um pouco polêmico, por quê? Porque essa sesta que muitas vezes a gente dá depois do almoço, tá? Ou depois, eu nunca mais, eu era daquelas que dormia assim, de tarde, né? Dormia de tarde, não era só uma sesta não era só meia hora, 40 minutos, não. Às vezes era 1, 2, 3 horas na tarde, né? Isso também me prejudicava o sono à noite. Mas essa sesta, esse descanso que você faz depois do almoço, ele te ajuda, sim, a restaurar, né? Dar uma aliviada aí nos neurônios, restaurar o seu corpo, tá? Dar uma energia a mais pro restante do dia. Agora são 20 minutos, meia hora, 40 minutos no máximo, de forma que isso também não prejudique você de dormir à noite. Aí é muito individual. Se você faz essa sesta e à noite você retarda a entrada do seu sono, aí é interessante reavaliar esse momento também. Agora, se você se sente mais disposto pro restante do dia, ok, isso é legal, isso é saudável também. Muitas empresas hoje também utilizam tem às vezes empresas maiores, né? Tem ambientes próprios
onde os funcionários, depois do almoço, podem ir lá tirar um cochilo, né, para poder restaurar as energias e render e ser mais produtivo no período da tarde também. Então, 20 a 30 minutos. Para você que pode, né? Que às vezes nem todo mundo pode, mas você que pode, que tem essa necessidade e que quer restaurar suas energias no pós-almoço, tá? Faça sim essa sesta, mas de forma curta, tá? Não pode também ficar dormindo a tarde toda, porque senão invariavelmente à noite vai ter dificuldade de dormir também. Terceira coisa importante, fazer atividades físicas, tá? O exercício físico é um dos pilares fundamentais para que você possa não só dormir melhor à noite, mas equilibrar a sua saúde como um todo. Quando a gente fala de exercício, né, o melhor horário do exercício é aquele que você vai e faz, tá? Cumpriu a sua missão do dia, com a sua saúde e tudo mais. Porém, quando a gente fala em higiene do sono, quando a gente fala em respeitar mais a natureza, porque o sol está nascendo, a gente está despertando, do ponto de vista hormonal também, porque a gente tem um hormônio do sono que a gente vai já falar dele, tá? O melhor horário do exercício é aquele que você faz, que horas? Pela manhã, no início do dia. Esse exercício que você faz de manhã, ele facilita as suas noites de sono. E também quando a gente já começa o dia, né? Praticando algum exercício físico, a gente já se sente, já tem aquela carga extra de energia, tá? Você já se sente mais disposto, você já rende melhor no seu trabalho, na sua escola, no que seja, tá? Você já tem aquela sensação de dever cumprido, você procura alimentos mais saudáveis no decorrer do dia também. E o exercício, ele entra, como deve ser sempre, como um bem-estar. Tá? Não como uma obrigação, não como uma coisa que, às vezes a pessoa trabalha o dia todo, quando dá 6, 7, 8 horas da noite, aí a pessoa pensa assim, ufa, ainda tenho que ir pra academia, ainda tenho que fazer exercício, ainda tenho que ir, sabe, ainda tem que, e não faz aquilo muitas vezes agregando saúde, agregando bem-estar, que é um dos pilares importantes do exercício, né? O exercício, ele tem que ser prazeroso. E se não for prazeroso, você até faz por um determinado tempo, mas depois você não aguenta, tá? Então, assim, evite exercícios próximos ao horário de você ir dormir. Às vezes alguns pacientes dizem, doutora, eu gosto de fazer exercício, é a minoria, mas existe. Eu gosto de fazer exercício antes de dormir, porque eu já fico mais cansada, eu já durmo logo. Ok, pra você que, se o exercício funciona assim pra você, legal. Mas os estudos mostram que para a maioria de nós, né, o exercício, ele entra como um estimulante do cérebro. Então, os seus neurônios, eles ficam mais ativados, você fica mais excitado, né? A adrenalina tá ali, direto no corpo. Então, até você baixar essa poeira, sentir mais relaxado e entrar para o sono, isso requer, às vezes, até alguns minutos, algumas horas, às vezes. Então, assim, se você puder, faça seus exercícios pela manhã, de preferência já na sua primeira 1 hora, 2 horas no máximo do dia, porque isso, tenha certeza, vai facilitar, sim, as suas noites de sono, tá? A Maria tá dizendo aqui, durmo 6 horas, se dormir cedo, acordo de madrugada. O sono, ele tem uma duração correta. Quando a gente fala em higiene do sono, né, em dormir bem, a gente não fala só em qualidade desse sono, em você chegar e dormir igual uma pedra, né, como alguns falam, mas a gente também fala em duração, tá? Qual é a duração melhor do sono? Obviamente é individual, mas em torno de 6 a 9 horas de sono são horas recomendadas que a gente precisa ter de sono. Em média, a maioria de nós precisa em torno de 7 a 8 horas de sono. Alguns precisam de 6 e tá tudo bem, nada de errado com isso. Outros precisam de 9. Agora, menos que 6, o organismo ele não restaura, tá? E mais que 9, às vezes pode estar passando do ponto, pode às vezes estar dando um cansaço a mais, até pelo fato de estar dormindo a mais também. Que nós vamos já falar sobre o hormônio do sono e a gente tem uma duração dele, tem um pico dele também dentro do organismo durante a noite. Então é muito importante você ver na sua rotina como que o seu corpo está respondendo, quantas horas de sono você
precisa ter para se restabelecer, para melhorar a sua saúde física e mental também, tá? É muito individual. Por exemplo, eu preciso em torno de 8 horas, tá? Então eu tô na média aí da galera que é em torno de 8 horas, uns 6, outros 7, outros 8, outros 9. Agora, menos que 6 e mais que 9, a gente precisa reavaliar e às vezes até com um profissional que possa lhe ajudar nisso também, tá? Outra coisa importante, quarta dica de higiene do sono, evitar bebidas à base de cafeína, tá? Principalmente depois, alguns casos, até depois de, por exemplo, 2, 3 horas da tarde, mas principalmente depois de 6 horas da tarde. Por quê? Porque a cafeína ela é um estimulante cerebral. Então, quais são as bebidas, né, que a gente precisa evitar? Café, chá preto, chá verde, né? Chá mate, refrigerante, energéticos. Então a gente precisa evitar fazer essa moderação, né? De preferência até cortar mesmo esse tipo de bebida nesse horário, tá? O que a gente pode fazer para ajudar, né? Isso é o que a gente precisa evitar. O que a gente pode fazer para ajudar? Chá de camomila, chá de maracujá, de passiflora, de melissa, de erva doce. São chás que nos ajudam a ter mais relaxamento do cerebral e você introduzir melhor o sono. O chá, quando a gente fala do chá, é muito assim, ame-o ou deixe, né? Ou a pessoa gosta muito ou a pessoa não gosta nada. Quando às vezes a pessoa não gosta nada, também às vezes não experimentou. E existem muitas opções de chá, né? O ideal é você fazer o mais natural possível o seu chá. E também o chá, ele se trata de um autocuidado, né? Imagina você ali, faz seu jantar à noite, né? Depois a gente vai comentar do horário do jantar também. Mas imagina você fazer seu jantar, aí dá ali em torno de 8, 9 horas da noite, você pega aquela xícara bem bonita que você deixa para visita, tá? Você passa a usar para você também. Por que guardar? Por que ficar guardando as coisas bonitas para deixar só quando vem alguém teoricamente importante para lhe visitar? Você também é uma pessoa importante para você, tá? Talvez seja a mais importante, eu acho que a mais importante para você é você mesmo. Então, tenha esse autocuidado. Pegue a xícara bem bonita que você tem, faça um chazinho de camomila, por exemplo, e senta num local agradável, já com uma luz mais baixa, e toma o seu chazinho ali. Você vai ver como isso é uma atividade muito relaxante. Às vezes faça uma boa leitura, ouça uma música relaxante também. Um autocuidado que vai lhe ajudar no sono e vai lhe ajudar também a se gostar mais, a melhorar a sua autoestima. Então, essa quarta dica é evitar bebidas à base de cafeína e dar preferência a bebidas mais relaxantes nesse horário também, tá? Outra coisa importante e fundamental é comer alimentos mais leves à noite, após 7, 8 horas da noite. E a gente precisa evitar alimentos açucarados, alimentos industrializados, alimentos muito gordurosos e alimentos pesados também, tá? O nosso organismo à noite, ele não quer trabalhar, ele quer descansar. Então, como a gente muitas vezes não digere da maneira como a gente digere o alimento pela manhã, essa dificuldade maior de digestão que ocorre no período noturno, ela pode tanto dar, às vezes, problema de refluxo, para você dormir também, azia, indisposição, como também pode fazer com que você acumule mais peso, porque acumula mais calorias, e esse peso também pode refletir em aumento de doenças a médio, aparecimento e aumento de doenças a médio e longo prazo. Então, evite esse tipo de alimento pesado, principalmente depois de 7, no mais tardar 8 horas da noite, para que seu organismo tenha tempo de digerir essa alimentação, tá? E você conseguir também, né, ter essa boa digestão nesse período. Eu me lembro, o meu esposo, ele é muito regrado na alimentação, ele tá até aí na live, né? O Dr. Alex. E teve uma vez que a gente foi, a gente tava namorado ainda, não tinha nem
nem filho, nada. A gente foi em Búzios, e lá em Búzios, só eu e ele fomos jantar, a gente pediu uma chapa lá e veio aquele tanto de comida. E a gente ainda nessa mentalidade, né, de querer comer para não estragar, nós comemos foi tudo, não deixamos nada na chapa. Quando foi à noite para dormir, ele dormiu até sentado. Dormiu sentado porque ele não estava conseguindo deitar, porque estava dando refluxo, ele não estava conseguindo dormir. Passou uma noite mal dormida por conta de excessos alimentares também nesse período. Então veja como essa questão da gordura, do açúcar, né, dos alimentos industrializados em excesso nesse horário não fazem bem à sua saúde, tá? Outra coisa importante, fundamental, isso daí eu acho que talvez seja o pilar mais difícil que a gente vai falar aqui, a higiene do sono. É a gente, pelo menos, mas o ideal é ser 2 horas antes de dormir, evitar celular, computador e televisão. Essa luminosidade dos aparelhos tecnológicos, essa luminosidade prejudica demais a produção do nosso hormônio da melatonina, tá? Que é o nosso hormônio do sono. Hoje a gente tem o celular a tiracolo. Às vezes a gente sair sem calcinha e sem cueca é melhor do que sair sem celular. A gente se sente menos desconfortável. Então, assim, essa luz de LED que tem no celular, ela prejudica muito o nosso sono. Às vezes a pessoa apaga o quarto, fica o quarto todo escuro e tá lá, olhando para a tela do celular com aquela claridade em cima dos olhos. Isso é prejudicial demais para você dormir à noite, tanto pelas notícias que você vai acompanhando, vai vendo no celular, quanto esse próprio mecanismo da luz diminuir a produção, retardar a produção natural do nosso hormônio da melatonina. Então, nesse caso, a gente precisa evitar essa luminosidade, assim como ir diminuindo também a luminosidade das luzes que a gente tem na nossa casa. Antigamente, quando não existia a luz, né, e o sol, a natureza funcionando muito bem, que a natureza ela é muito equilibrada, então o sol ia embora, a escuridão vinha e aí não tinha jeito, a pessoa tinha que dormia cedo, 6, 7, 8 horas da manhã e acabou, 8 horas da noite, desculpa, e acabou. Hoje, depois que Thomas Edison, graças a Deus também, né, porque a gente evoluiu muito depois da invenção da luz, descobriu a luz. E não foi fácil Thomas Edison descobrir a luz, ele teve que ter muita persistência, né? Depois a gente vai falar em outras lives sobre isso, e ele é um exemplo de persistência, de paciência, de determinação quando ele descobriu a luz, tá? Então foi uma invenção maravilhosa que existiu, por isso inclusive nós estamos aqui hoje podendo conversar também através dessa tecnologia da eletricidade e do celular, que a gente precisa aproveitar da melhor maneira possível, tá? Então o que a gente está falando é isso, a tecnologia ela não é ruim, muito pelo contrário, ela é ótima, tá? Mas a gente precisa aproveitá-la da melhor maneira possível. Então, reduzir luminosidade próximo ao horário de dormir, evitar realmente, se você tem essa questão do celular, desliga o celular. Eu tenho um paciente que ele melhorou muito a higiene do sono dele, que ele trabalha muito no celular, né, com vendas, então ele tá o tempo todo mexendo no celular o dia inteiro. Quando ele chega em casa, ele diz: doutora, eu cheguei em casa, das 7 horas da noite eu desligo o meu celular, não quero saber. No outro dia eu vejo o que é que se passou. Melhorou demais. Ele disse: o meu sono, depois que eu me desconectei, né, que é importante isso daí, se desconectar, ele melhorou demais o sono dele e a saúde como um todo também. Acorda mais disposto, já faz seu exercício de manhã, então tudo ajuda nessa questão. E a gente se desconectar também um pouco do celular é fundamental para que a gente consiga, né, ter essa melhor higiene do sono, tá? Então, não é para você também, por exemplo, ser inimiga da tecnologia. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é a gente ter equilíbrio. A gente ter esse equilíbrio é muito importante dentro da higiene do sono e da vida da gente como um todo, tá? Como eu estava falando para vocês, a gente tem
um hormônio, né? A gente tem um hormônio, que é o hormônio da melatonina. Esse hormônio, ele é fundamental, tá? No nosso equilíbrio. Quando é que esse hormônio começa a aumentar dentro do organismo? Quando justamente a gente está no escuro, quando escurece, por volta de 7, 8 horas da noite, que no Brasil, em algumas regiões, né, escurece mais tarde, outras mais cedo, principalmente nesse período de verão, tá? Mas então, por volta de 7, 8 horas da noite, a melatonina, ela começa a subir dentro do nosso organismo. Quando dá em torno de 3, 4 horas da manhã, ela atinge o seu pico. Atingindo o pico, depois ela vem descendo e por volta de 8 horas da manhã, ela fica de novo baixinha. Então, essa flutuação, essa variação da melatonina de acordo com a escuridão, né, de acordo com as atividades que a gente realiza durante o dia e durante a noite também, ela impacta diretamente no sono, tá? E às vezes a gente acha que é preciso usar remédio, mas não. A gente adequando horários, a gente já consegue, tá? A gente já consegue melhorar essa produção natural da melatonina. O que acontece muitas vezes quando você acorda cansado? Quando a gente retarda a produção desse hormônio, que dá em torno de 7 horas da manhã, que a maioria de nós, às vezes para trabalhar por algum compromisso, acorda em torno de 6, 7 horas da manhã durante a semana, né? A gente, quando vai acordar, ainda está num nível muito elevado do hormônio da melatonina. Então você se sente sonolento, você se sente cansado, o corpo pesado. Por quê? Porque a produção do hormônio ainda está elevada, dentro de um ciclo que seria fisiológico e natural, tá? Então a gente respeitar também esse ciclo natural, respeitar a natureza, respeitar a nossa fisiologia é um ponto muito importante na questão da higiene do sono. Hoje a gente tem suplementos de melatonina, né? Ah, doutor, então eu vou tomar melatonina e vou dormir bem. Não é bem assim, tá? A melatonina, ela é sim um hormônio que a gente produz de forma natural e apesar de no Brasil a gente não ter a produção, ter que importar ou então manipular, né? E é um cuidado que se precisa ter também, não é só tomar melatonina para dormir melhor à noite. Por quê? Acabamos de explicar que a melatonina depende dessa higiene do sono também. Tá? Então, muitas vezes, se você toma um comprimido de melatonina e não pratica as demais orientações, às vezes aquele comprimido não vai servir de absolutamente nada para você, tá? Então, a melatonina, ela é sim um hormônio importante. A gente usa sim em alguns casos selecionados no consultório, mas precisa adequar à higiene do sono. Então, precisa adequar a esses pilares que são fundamentais para que você tenha uma boa noite de sono, tá? Deixa eu ver, acho que alguém perguntou aqui quem escreveu o livro Milagre da Manhã. Ai, o nome é difícil o nome dele, Hal Herold, tá? Então, ele tem o livro tradicional, o Milagre da Manhã, e já tem muitas variações dele também, tá? O Milagre da Manhã para empresários, o Milagre da Manhã, o Diário do Milagre da Manhã, mas esse que eu comentei é o Milagre da Manhã, Hal Herold, o nome da pessoa que escreveu esse livro, ele é muito famoso, né? Esse livro, se você digitar na internet, você vai ver muitas referências sobre ele também, tá? Outra dica importante na questão da higiene do sono, criar um local acolhedor para você dormir. O que é isso? O seu quarto, ele precisa ser um templo, tá? Um templo de aconchego, de conforto mesmo, dentro das possibilidades de cada um, é óbvio, né? Mas a gente ter, por exemplo, toalhas de cama confortáveis, um travesseiro confortável. A gente tem muito apego com o nosso travesseiro, né? Eu, por exemplo, todo dia eu quero dormir com o meu travesseiro. Se não for o meu travesseiro, eu até durmo, mas a gente não dorme da maneira mais confortável, vamos colocar assim. Então, assim, quando a gente viaja também, por exemplo, para hotel, às vezes pode ser um hotel maravilhoso, mas às vezes não é a sua cama, não é o seu travesseiro, então você sente falta disso também, ou não, às vezes você sente maravilhoso porque é muito confortável também, né? Às vezes dependendo do hotel, né? Eu já fiquei em hotel que o lençol a gente olhava assim,
ao redor, a gente via o outro do outro lado, de tão fininho que era. Mas já fiquei em hotéis melhores e a gente tem sentir esse conforto à noite para dormir no ambiente que a gente está, e de preferência na rotina, no dia a dia, é muito importante, tá? Você também trazer a escuridão, né? Quanto mais escuro for o quarto, melhor para a produção do hormônio da melatonina, porque isso influencia de verdade, influencia muito. Uma vez eu viajei para um congresso também com uma amiga da endócrino, e à noite ela estava colocando esparadrapos assim nas frechas, né? Onde tinha luminosidade, colocava aqueles adesivo preto, para que não refletisse essa claridade dentro do quarto. Aí eu pensei comigo, nossa senhora, mas que coisa, não sei o quê. E olha a importância disso na noite dela, de sono mal dormido, eu acho que refletiu na minha também, bem dormida, né? Porque o quarto escuro, ele também é muito importante, tá? Então o quarto, diminui o máximo a luminosidade, às vezes aquela luzinha do ar-condicionado, aquela luzinha da televisão, se você puder colocar lá um adesivozinho preto, também já melhora, viu? Colchão, roupa de cama, travesseiro, o que puder ser confortável, mais confortável para você, melhor para você dormir à noite, tá? A Irlana, e eu que já fiquei em hotel sem colchão. Essa noite aí com certeza não foi bem dormida, né? Porque sem colchão, a pessoa dormir no chão, ele já até dorme, né? Como eu tô falando, o ser humano ele se adapta muito, mas é difícil às vezes você manter isso daí. Então assim, dentro das possibilidades de cada um, é importante você dar atenção ao quarto assim que você dorme e tornar ele assim o mais confortável possível, tá? Outra coisa importante é, antes de dormir, você dormiu sentada. A Irlana dormiu sentada nesse dia. Imagina a coluna no outro dia como é que ficou também, hein? Outra coisa importante dentro da higiene do sono é você praticar atividades relaxantes à noite. O que é isso? Depende de cada um. Uma boa leitura, pintura, uma conversa agradável, um banho morno, um copo de leite morno, tá? Você criar uma programação sua, isso é muito individual. Como a gente faz com o bebê, que a gente cria aquela rotinazinha do bebê para que ele durma ali sempre no mesmo horário, né? Você também precisa tratar você nesse caso como um bebê, tá? Crie uma rotina sua, para que você, quando você pratique, como se fosse um gatilho, né? Um gatilho mental. Quando você pratica aquele gatilho, você faz aquele gatilho, o seu organismo já entenda que está na hora de dormir e depois você tem a recompensa também de uma boa noite de sono. Para a gente mudar um hábito, a gente precisa de 3 componentes. O gatilho, que é aquilo que te leva a fazer o hábito, tá? Muitas vezes dentro de um piloto automático, mas um piloto automático do bem. O hábito em si, né? E a recompensa. E a recompensa do hábito realizado. Aqui nós estamos falando de sono, né? Então veja só, você criar um gatilho para o seu sono. Como a gente já até falou, uma boa música, uma leitura agradável, um copo de leite morno, um banho quente, tá? Um banho morno. Você criar esse gatilho para o seu organismo entender que está na hora de dormir. Aí você consegue dormir melhor e a recompensa que você tem é uma boa noite de sono, um acordar, um despertar no dia seguinte melhor e a médio e longo prazo a melhora da sua saúde. Então esses 3 componentes para a gente criar um bom hábito é fundamental. Crie o seu gatilho para que o seu organismo entenda que está na hora de você relaxar, de você descansar, de você dormir, tá? Aí vem aquela pergunta, né? A gente vai avançar um pouquinho porque daqui a pouco o Instagram corta a gente, tá? Aqui a Regiane, reza, medita. Meditação, tá? Vou falar um pouquinho da meditação aqui. A meditação, ela é um gatilho, ela é uma técnica que você pode usar antes de dormir,
que facilita muito a entrada do seu sono e o gerenciamento dos seus pensamentos, das suas emoções, não só na hora de dormir, mas no dia seguinte também, tá? Não precisa ser muito, e nem precisa ser complicado, nem precisa estar em posição de Buda, não precisa ser a pessoa mais relaxada do mundo para fazer meditação, não, tudo isso são mitos, não precisa, não tem a ver com religião, tá? Então, a meditação pode ser o simples ato de você, respirar, prestar atenção no movimento da sua respiração, tá? Que você consiga fazer 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes antes de dormir, já ajuda bastante. Como um hábito, não é um dia, 2 que você vai fazer e já vai dormir maravilhoso, não. É como um hábito para que você adquira essa prática, né? E consiga sim ter melhores noites de sono, melhora seu foco, melhora a memória, tá? Acalma o coração, acalma os pensamentos. Às vezes a gente, essa questão dos pensamentos, que eles estão sempre muito ativos na nossa mente, às vezes a gente acha que quando a gente está meditando, a gente não tem que pensar nada, né? Pensamento zero. E isso é um outro mito em relação à meditação também. O fato de você perceber que você já está pensando em uma outra coisa, isso já é evolução dentro do processo, tá? Quando você percebe que você está aqui, respirando, aí de repente pensou numa conta para pagar, pensou num aborrecimento que você teve no dia, que você deixa esse pensamento ir e volta para o seu momento presente da respiração, legal, isso é maravilhoso, isso é evolução dentro do processo. Sem se culpar, sem se julgar, porque isso é muito bom para melhorar o seu poder de concentração, relaxar, melhorar o seu dia a dia também. Os benefícios da meditação são muitos, vale até uma live sobre isso, que nós estamos anotando aqui, veja quantas a gente já ficou pendente de fazer e nós vamos fazer, viu? Toda quinta-feira nós estamos aqui na Quinta do Diabetes para dar esses pilares, essa informação de qualidade para que você consiga sim, você que é portador do diabetes, controlar melhor a sua glicose, você que quer emagrecer e também prevenir, porque tudo isso funciona. Diabetes e obesidade são doenças entrelaçadas e a gente vai sempre lhe ajudar nisso, tá? Com conteúdos de qualidade para que você consiga sim melhorar a sua saúde. Deixa eu ver a pergunta aqui. Como se faz para deixar de ser produtiva à noite, né? Deixar de ser produtiva à noite, a Maria perguntou. Ô Maria, eu também sempre achei que eu era o ás da produtividade à noite, tá? Que a minha produtividade, no início da live eu falei sobre isso, que eu sempre ouvi que eu nunca dormi bem à noite, né? E se eu não dormia, o que eu ia aproveitar? Para escrever, para estudar, para assistir televisão. Por exemplo, Jô Soares eu não perdia um. Jornal da Globo, que nessa época eu assistia muito a Globo. Jornal da Globo era todo dia que eu assistia. Aí, olha só, antes de eu dormir é que eu ia ver as notícias, né? As tragédias do mundo. Né? Como que a pessoa consegue dormir fazendo essa higiene do sono? É mais difícil, tá? Então, essa questão da produtividade, ela está muito enraizada também dentro das crenças que a gente tem na nossa mente, tá? Se você diz, eu só sou produtiva à noite, você já está criando essa mentalidade dentro de você, e se você não criar gatilhos que melhorem isso daí, que quebrem essa mentalidade, você muitas vezes não vai conseguir, tá? Você precisa falar aquilo que você quer, né? Então, assim, eu quero, por exemplo, dormir melhor à noite, você vai fazer a higiene do sono para isso. Ao passo que você dorme, quando você dorme, todas as pessoas que falam sobre produtividade, né? Todas, 100%, precisa falar de higiene do sono. Precisa falar que se você tem noites melhores, noites mais bem dormidas, você no dia seguinte é sim mais produtivo, você rende mais, você está mais disposto, você está mais equilibrado do ponto de vista emocional, você tolera melhor
os acontecimentos, tá? Porque a questão de acontecimentos ruins na nossa vida não é em si o acontecimento, porque tá sempre, todo dia, como meu sogro fala, todo dia é um leãozinho pra gente matar, um leão grande, um leãozinho pequeno, um grande, mas não é o leão, é como você reage a esse leão, como você reage ao fato, né? E você dormir bem à noite, você ter noites de sono tranquilas, e como eu falei anteriormente, uma noite, uma qualidade do sono, ela não está relacionada só ao fato de você deitar e dormir. Não, ela também importa a duração do seu sono, em torno de 6 a 9 horas, isso é individual, mas também importa a quantidade de horas que você dorme, também tem relação com essa higiene do sono e tem relação direta com a produtividade, tá? Então, capriche aí na sua higiene do sono, tenha certeza que você vai ser mais produtiva no horário onde a gente é fisiologicamente, naturalmente programado para ser mais produtivo, que é no horário de manhã, também durante o dia, tá? Que ocupe uma parte da noite, ok, mas assim, não precisa a gente ir até madrugada achando que realmente a gente vai resolver o problema do mundo nesse horário, tá? Que nesse horário a gente, na verdade, quer descansar, viu? Aí ninguém perguntou, mas eu vou me perguntar, né? Que eu recebo muito essa dúvida no consultório. Doutor, e o remédio para dormir, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Remédio para dormir ajuda no sono? E a resposta é sim, ajuda, tá? E muitas vezes são necessários dentro de um tratamento, né, que você faz com um profissional especializado na área, tá? Eles podem lhe ajudar a você dormir melhor. Só que você precisa focar não é na consequência, não é no fato de você estar dormindo ruim, mas na causa. Por quê? Por que você está dormindo ruim? Qual é a causa? Qual é o gatilho? O que a gente precisa evitar? O que a gente precisa melhorar para que a gente consiga ter uma noite de sono melhor? E se você depende de medicações para dormir, cada vez ir reduzindo dose, tá? Para, quem sabe, você não ficar até sem tomar o medicamento, tá? Essa química do medicamento, ela pode lhe ajudar, muitas vezes ela ajuda, mas deve ser de maneira transitória, tá? De maneira transitória, muitas vezes as pessoas usam essa bengala, né, na questão do sono, usam essa bengala da medicação e não largam nunca mais a bengala. Fica ali, ó, todo dia. Se não tomar o remédio, não dorme bem. Aí quando a gente vai conversar, vai avaliar, vai investigar como que tá a questão da higiene do sono, ó, tá lá embaixo, tá? Então é muito importante, sim, a gente dizer que a medicação, ela pode lhe ajudar nisso, tá? Mas é mais importante, é fundamental você focar na causa, você focar na situação, nos fatores que estão levando, sejam eles físicos, sejam eles emocionais, tá? Que estão lhe levando a dormir mal à noite. Então isso é muito importante, viu? Remédio ajuda, mas nesse caso da higiene do sono, ele precisa e deve ser de maneira transitória, tá? Minha dica final, eu acho que a dica final é você ir por partes. Não adianta, a gente falou sobre várias técnicas aqui, várias orientações para melhorar a higiene do sono. Não adianta você querer hoje, né, pegar todas essas orientações, listar e mudar tudo de uma vez. Não vai dar certo, tá? Seja gentil com você, mude um hábito, uma coisa por vez, tá? Um passo a passo, você vai gerando essa transformação positiva e verdadeira, na qual você possa introduzir esse novo hábito, mas também possa sustentar. Então, criar hábitos, nós vamos, como eu falei, fazer uma live só sobre isso. Criar hábito não é da noite pro dia, não é em uma semana, não é em 2, não é em 3, às vezes demora meses, dependendo do hábito, às vezes demora 2, 3, 4, 5 meses para você criar um novo hábito, mas na medida que você cria, né, com esforço, sim, com disciplina, depois que você cria o hábito, a tendência da manutenção desse hábito, ela é muito mais tranquila. Tá? Então, a dica prática final é
pegue hoje no máximo 2 dicas dessa de higiene do sono, 2 práticas de higiene do sono e comece devagar, introduzir na sua rotina para que você consiga sim melhorar a qualidade do seu sono, melhorar a qualidade da sua saúde e melhorar também seus valores de glicose ou qualquer outra, o seu emagrecimento ou qualquer outra coisa que você queira. O sono, para muitos, às vezes pode ser aquela única coisa que você foca nela e que facilita todas as demais nessa mudança, nessa transformação, nessa questão comportamental que tem tudo a ver com a nossa saúde, tá? Eu vou ver aqui algumas perguntas, daqui a pouco já o Instagram já corta a gente. Deixa eu ver aqui o que as pessoas estão comentando. Doutora Simone, parabéns. Obrigada, Simone. Um beijo. A Juju, minha amiga Juju, linda, amo te escutar. Eu tinha essa crença de que era mais produtiva no silêncio da noite. Olha só, mudei há pouco tempo a rotina, pois tenho que levar a Clara, filhinha dela, na escola. Agora durmo 10 horas da noite. Isso mudou muito meus hábitos para melhor. Então, realmente é uma coisa que a gente carrega, às vezes desde a infância. Eu sempre fui assim também e agora eu consegui melhorar depois de 37 anos, tá? Essa crença de que você à noite rende mais, tá? Não é assim, não é, claro que respeitando a individualidade de cada um, mas se a gente tem noites melhores de sono dormidas, a gente consegue sim melhorar a nossa saúde, melhorar a rotina do dia seguinte, passo a passo, uma coisa de cada vez, para que a gente consiga dormir melhor. Dormir bem é ter boa saúde. Dormir bem é sinal de boa saúde. Ides Barbosa, olá, bom dia Ides, chegou agora. Ô Ides, nós estamos terminando a nossa live, hoje a gente falou, depois eu vou deixar gravado, tá? Hoje nós falamos sobre higiene do sono e como que isso pode afetar na sua glicose, como que isso pode afetar no seu peso, como que isso também pode afetar na sua saúde como um todo. E demos dicas, né? E demos dicas e práticas de higiene do sono para que você consiga melhorar essas noites de sono e melhorar a sua saúde também. Bebê após suspeita de Covid está com recusa alimentar e barriguinha sempre muito inchada, bebê de 7 meses. Crianças com Covid, né, ainda são os casos, são poucos, são menos casos, não que sejam poucos, mas são menos casos. Eu acho importante você levar na pediatra, tá? Pediatra para poder fazer uma avaliação, investigar alguma outra coisa, tá? Porque às vezes a gente acha que é do Covid e as outras doenças também continuam aí, né? Às vezes uma mudança alimentar, entendeu? Às vezes uma mudança do sono, sabe? Às vezes uma hidratação melhor, coisas simples. A gente pensa no pior, né? Mas às vezes coisas simples já podem ajudar a melhorar o seu bebezinho aí, a barriguinha dele, tá certo? Maria, o que é o ciclo circadiano? Maria, o ciclo circadiano é o ciclo natural do nosso organismo, né? Onde a gente respeita a natureza. O que é respeitar a natureza? Quando o sol nasce, quando o sol vai embora, a claridade, a escuridão. E de forma bem simples, tá? Respeitar os altos e baixos, né, da nossa variação hormonal. A gente tem muitos hormônios dentro do nosso organismo. A gente, como endocrinologista, às vezes o paciente diz assim, doutora, pede tudo aí, tudo de hormônio, eu quero tudo. Tudo é muita coisa, porque são muitos hormônios que a gente tem funcionando dentro de uma engrenagem maravilhosa dentro do nosso cérebro. A endócrina, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente tem que estudar mais, porque a gente conhece muito, mas eu acho que ainda muito pouco dentro do que a gente pode conhecer dentro dessa engrenagem dos hormônios, tá? Então, o ciclo circadiano, ele é isso, ele se baseia na natureza, no sol, na noite, tá? E nessa variação hormonal que a gente tem dentro do nosso organismo. Por isso, nós humanos, nós seres humanos, nós somos animais naturalmente diurnos.
A gente não é o nosso ciclo circadiano, o nosso mecanismo fisiológico hormonal, ele não é programado para que a gente durma de manhã e fique acordado à noite. Não. Quando a gente faz isso, quando a gente inverte, né, esse ciclo sono, vigília, sono é você tá dormindo, vigília é você tá acordado. A gente quebra o ciclo circadiano natural. E aí pode ser no outro dia, às vezes com sensação de cansaço, de estresse, de comer mais, né? Mas a tendência é virar bola de neve. É você sentir o reflexo dessa dificuldade na sua saúde a médio e longo prazo. E infelizmente com o aparecimento de doenças crônicas, né? Como diabetes, pressão alta, problema de colesterol, estresse crônico, ansiedade, depressão, sabe? Bola de neve, são coisas, doenças autoimunes, então são coisas que vão aparecendo aí conforme a gente vai cuidando da nossa saúde. Quando a gente planta alguma coisa, a gente colhe essa coisa, tá? Se a gente planta batata, a gente colhe batata. Se a gente planta cenoura, a gente colhe cenoura. Se a gente planta saúde, a gente também colhe saúde. Então, essa é a nossa missão, plantar saúde. Plantar saúde para você, plantar saúde para mim também, porque eu aprendo muito passando para vocês, eu tô todo dia aprendendo algo novo, tá? E praticando. O conhecimento, ele é interessante, ele é mais interessante quando a gente pratica esse conhecimento. Se a gente vai só absorvendo, a gente fica até com a cabeça, ó, inchada, né? Hoje tem até um termo, obesidade mental, que é você só adquirir o conhecimento e não utilizar ou não praticar. Então, pratique os conhecimentos que você tem aqui conosco, que você adquire conosco ou em qualquer outra rede social de confiança, tá? Sites e tudo de confiança, de pessoas que querem o bem para a sua saúde, né? Para que você tenha, sim, essa boa plantação e colha esses bons frutos também, tá? Deixa eu ver aqui as últimas perguntas. Bernardo, bom dia. Vou assistir a live completa. Isso, Ides, depois você assiste. Eu vou deixar gravado, tá? Essa live completa, você assiste. Qualquer dúvida pode perguntar também. Doutora, a senhora atende SAMP. SAMP é um plano de saúde. Ô, Ides, tem um tempo já que eu não atendo mais planos de saúde, tá? Porque eu resolvi realmente dar uma maior qualidade para o meu atendimento, né? Foi uma coisa que eu sempre sonhei em fazer, oferecer uma medicina humana, uma medicina diferenciada, uma medicina onde eu possa ter tempo de escutar o meu paciente, de entender melhor o contexto dessa pessoa, entender não a doença, mas a pessoa e os motivos pelos quais, né, a causa que está gerando aquela situação que a pessoa vem comigo no consultório, tá? Então, diante disso eu não consigo mais atender pelos planos, né? Eu atendi durante um tempo, mas tem algum tempinho, já tem quase uns 10 meses que a gente não atende mais por isso, porque a gente está fazendo consultas mais demoradas, porque a gente quer oferecer uma medicina de qualidade, a gente tem exames incluídos dentro do valor da consulta, então será um prazer. Eu sempre quero demais ajudar cada pessoa que vem comigo. Antes eu atendia, porém pelo plano, que a gente tem essa cobrança também, atendia 4, às vezes, pacientes numa hora. Hoje eu atendo um paciente por hora, tá? Escutando, ouvindo, né? Porque isso é fundamental, a gente ouvir, a gente cuidar da pessoa e não da doença, tá bom? Bora praticar, plantar saúde. Isso aí, Maria, vamos plantar saúde pra gente colher saúde. A Juju, adorei as dicas, adorei o termo obesidade mental, preciso malhar um pouco a mente. É isso mesmo, Juju. Malhar a mente, né? A gente adquirir conhecimento é uma coisa fundamental. Conhecimento é uma coisa que ninguém te tira, tá? Você investir em você investir no seu autoconhecimento, você investir na sua saúde mental, na sua saúde intelectual, isso ninguém te tira, tá? Mas conhecimento, sem prática, aí ele perde um pouco,
né? Perde às vezes até muito da sua importância. Então vamos sim, investir em autoconhecimento, investir nessa saúde intelectual, mas vamos praticar, tá? Quanto mais a gente pratica, mais a gente consegue alcançar as nossas metas, qualquer uma delas que você estabeleça para a sua saúde, para o seu dia a dia, para a sua família, para a sua questão profissional, financeira, enfim. Muitas coisas, muitas variáveis que a gente pode cuidar quando a gente tem conhecimento e pratica esse conhecimento também. Combinado? Gente, eu já tô com mais de 1 hora. Daqui a pouco vai cair aqui, cortar, viu? Muito obrigada a você que participou aqui da nossa live da Quinta do Diabetes. Toda quinta-feira, 7 e 7 da manhã, após uma noite bem dormida, tá? Após uma noite bem dormida, né? Hoje nós falamos sobre higiene do sono. Nós vamos estar aqui para plantar saúde, né? E para que você também possa colher saúde. Então, um beijo aí no coração de todos, tá? Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.